Só mutar aqui quem está aberto. Temos mais alguém chegando. Então tá. Ok, no começo é assim, né? Entre receber as pessoas e ir falando, mas tá tudo certo. Então, esse slide nós já havíamos visto na aula passada, que ele fala da primeira fase, né, do conhecimento, quer dizer, da ignorância ao conhecimento. Então, se nós não temos o conhecimento, logicamente estamos na ignorância. E essa primeira fase desse ciclo trifásico é a fase do erro, abuso, alegria, que a gente vai entender melhor o que significa isso nos slides seguintes. Né? Então, ele diz, é esse tipo de colocação ao processo sobre o erro em posição anti-lei, desde a sua primeira fase, que seguindo uma fatal concatenação, leva a estabelecer desde o princípio os caracteres da segunda fase, fatalmente destinada a ser de dor. Então, a gente sabe que lançamos trajetórias e que, por ignorância, na maioria das vezes fizemos isso por instinto, sem utilizar a inteligência, e a gente vai construindo o nosso futuro. E ele diz, porque um involuído privado de consciência e conhecimento não sabe autodirigir-se com inteligência, sabe apenas deixar-se arrastar pelos instintos que, neste caso, vêm do início de sua evolução, isto é, do antissistema. Então, somos involuídos, viemos de uma queda, por querer sermos deuses, tivemos um afastamento, viemos há milênios errando, estamos errando ainda, e eu gostaria de dizer, por experiência de ter conversado com algumas pessoas no privado, de que tudo que a gente fala aqui precisa ser encarado de uma forma amorosa, gente. Nós não temos nós, Pietro Baldi, né, que é o autor que a gente está trabalhando, não temos o objetivo de colocar culpa em ninguém, ou seja, de que ninguém se culpe, porque não fez certo, porque pensou errado, porque teve um movimento equivocado. Pelo contrário, porque nós temos duas forças, uma que nos atrai para esse antissistema, mais ainda, que é onde a gente já se encontra, e a força contrária que nos atrai para o sistema, que é Deus. Então, quando eu tenho um comportamento involuído, ou seja, eu me martirizo, eu me culpo, isso é repetitivo, mas é necessário, pelo que eu ouvi das pessoas. Então, se eu me culpo, se eu me martirizo, eu estou fazendo qual movimento? Um movimento positivo ou um movimento... eu estou fazendo um movimento favorável à lei ou anti-lei? Porque a gente precisa entender que nós falamos o tempo inteiro que Deus é amor, justiça, bondade. Então, não é para se culpar, é para estar desperto, é para usar a inteligência, mas não para se culpar. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque se a gente ficar usando de culpa, a gente cada vez vem mais para baixo. Essa força suga a gente mais para baixo, impedindo que a gente faça o movimento correto. Tá? Então, isso é preciso que todo mundo entenda. E que se ficar dúvida ainda, a gente pode conversar sobre isso, porque é um ponto muito importante. Só um pouquinho que eu acho que eu passei um demais aqui. Vai trabalhar. Oi? Alguém falou alguma coisa ou alguém que está com o microfone aberto? Corrigir, então, tais erros fazendo-se compreender por quem ainda não tem capacidade, assim se justifica o aparecimento posterior da dor, necessária na segunda fase para desempenhar a função corretiva do erro. Dada a natureza do indivíduo, este se torna o único meio seguro para estabelecer um diálogo e o modo pelo qual a lei possa mostrar o verdadeiro caminho a percorrer. Então ele pergunta, como corrigir então tais erros, fazendo-se compreender por quem ainda não tem capacidade?
Então, como que a gente compreende se a gente ainda não tem a capacidade de usar a nossa inteligência? Se a gente tem toda uma potencialidade adormecida? E aí nós já falamos da preguiça mental na semana passada, mas vamos reforçar, porque falar da preguiça nunca é demais, né? Porque somos realmente muito preguiçosos. Eu estava conversando essa semana com o Jorge e a gente observa, e não é só no nosso curso, né? Todos os outros cursos, os cursos da TV IBS, então os cursos começam com muitas pessoas e no decorrer do tempo, no passar das semanas, esse número vai reduzindo, e isso já é esperado, porque a preguiça mental, ela é uma coisa muito séria. Então, a gente vive num movimento desse e não se apercebe, porque tudo que a gente fala aqui pede o que da gente? Mudança. E normalmente a gente não está pronto para isso, a gente não quer fazer isso. Porque a preguiça mental, esse pensamento congelado, essas prisões mentais que a gente vive, todos esses clichês que a gente vê no dia a dia, que a gente sente, que a gente vive, impedem que a gente vá à frente. Ok? Então eu peço para vocês assim muita vontade, muita força de vontade, porque nesse momento parece um estranhamento todo esse conhecimento, mas isso tudo vai fazer sentido. Como frear então ou parar no caminho da descida para o antissistema para o qual tende, se não por meio dos seus sofrimentos? Então, a figurinha ali que vocês estão vendo é um bonequinho, né? Lançando uma flecha num alvo completamente às cegas, virado para o outro lado. E é assim que a gente vive. Soltando flechas para todo lado, vendo se acerta em algum alvo. Normalmente a gente não acerta nada, né? É assim que a cada erro a lei reage com uma dor proporcional, que cumpre a sua função corretiva, atingindo o fim principal, que é o de ensinar, e pois eliminar o erro com a conservação de resultados tão ruins que faz cessar a vontade de repeti-lo. Então vamos trazer isso para a prática. A gente tem uma vivência e comete um erro. Seja ele qual for, a nível de trabalho, de família, de pensamento, em qualquer sentido que seja, aquele pensamento ou aquele ato, ele me provoca tanta dor que o que a gente faz? A gente sofre tanto que a gente simplesmente não repete. E isso é uma coisa comum na nossa sociedade quando a gente fala, nossa, precisou sofrer para aprender. E quantas vezes a gente sofre e repete o erro? Tem pessoas que precisam repetir muitas vezes um erro, um sofrimento, para que então chegue o aprendizado. E aí a gente percebe o quê? Utilizou o quê? Está utilizando o quê? Está utilizando a inteligência ou está trabalhando no seu subconsciente, no seu inconsciente, nas suas carências, nas repetições sem raciocínio? Aí fica uma pergunta, né? Eu faço os atendimentos de florais, todo mundo sabe, e as queixas das pessoas são relativamente sempre as mesmas. Ah, porque aconteceu isso, daí aconteceu aquilo, da mesma forma. E eu não estou aqui me isentando disso, né? Eu também faço do mesmo jeito, mas agora tentando estar desperta, de observando, sabendo o que aquele pensamento quer de mim, o que aquela situação vai me trazer, tentando observar todo esse movimento antes que ele aconteça. Né? Eu sei que às vezes parece difícil, mas é possível. E isso é usar de inteligência e não deixar que as carências tomem conta da gente de uma tal forma que a gente acabe tendo atitudes e tomando resoluções na vida em cima desse tipo de sentimento, de carência, de inveja, de clichês mentais, de todas essas coisas. Hoje a gente ainda estava conversando, quantas vezes a gente quer muito uma coisa, eu quero e pronto. Então eu chego lá, eu faço e aconteço, e depois eu vou ver quais são as consequências desse meu ato. Então, esse é o carinha ali com a flecha, né? Com o olho vendado. Dá para compreender? Gente, se vocês quiserem, o Jorge, a Claudine ou qualquer uma, se quiser participar, a gente está em poucas pessoas, fiquem à vontade, tá? Que eu acho bem importante que a gente entenda isso. Aí eu coloquei uma borboletinha ali puxando uma pedra,
E diz assim: é assim a primeira fase, a da ignorância e do erro. É lógica e fatal a premissa da segunda. Ou seja, a primeira é premissa da segunda, a da experimentação da dor. Se o homem possuísse o conhecimento das consequências da sua conduta errada, não incorreria nelas e não teria que seguir este longo curso de 3 fases. E o mais interessante é que assim a gente pode pensar que o ciclo que a gente vive é de uma encarnação, puxando uma pedra como uma borboleta. Mas não, né? Esse sistema de erro e dor, ele pode perpetuar por várias reencarnações. Por quê? Quem acha que pode me responder? O porquê que a gente se perpetua ali, passa várias encarnações puxando uma pedra muito pesada? O que a gente deixa de fazer? A gente deixa de compreender, né? A gente não aprende, por isso tem que vir novas lições. Enquanto a gente não evoluir, a gente vai ficar patinando. Não seria isso? Justamente. Justamente. Então, não há o Eu aprendizado. Pode falar, Clô. Acho que também se comprometer, assim, de coração, né, com as situações que a gente já tem, o período que a gente fica lá no mundo espiritual, nas escolas, enfim, sendo preparado para as próprias experiências que a gente vai vivenciar aqui. Mas aí quando a gente vem e encarna, né, nesse corpo humano e com todas essas situações que a gente tem, acaba meio se desvirtuando, assim. Acho que falta o comprometimento dessas causas que a gente veio para resolver mesmo. Aí fica esses ciclos viciosos, né? Por essa falta de ter a vontade de enxergar de verdade as causas. Sim. Pode falar, Cris. Então, eu entendo que como a gente já veio de uma partícula, né? A gente já esteve muito próximo a Deus e a gente é Deus, então a gente tem a questão do livre-arbítrio, né? Isso faz com que a gente, na situação que a gente está atual, se distraia de um propósito, né? Sim. Okay. Porque nós temos o livre-arbítrio, mas lembra que a gente também tem uma parte determinística, né? Como assim? Tu assistiu aquela aula sobre o determinismo? Acho que foi a Claudine e a Tati que deram, ou a Tati, eu não me lembro. Mas é que assim, dependendo, porque que nós estamos numa primeira fase, né? Primeira fase desse ciclo. Então, assim, tu tem a primeira fase, que é o lançamento das trajetórias, que a gente diz que é abuso, abuso e alegria, erro, abuso e alegria, né? Só que quando tu lança trajetórias, tu tá trazendo para o teu presente, ou seja, para uma vida posterior ou para um momento posterior da tua vida, um determinismo, né? O que é o determinismo? Eu plantei, eu vou colher, ok? Claro que dentro dessa colheita, da forma como eu encaro as situações que chegam para mim, eu tenho uma parte de livre-arbítrio, entende? Então, eu plantei, eu estou colhendo. Então, eu estou em sofrimento. Se eu encaro meu sofrimento como um aprendizado, eu estou o quê? Eu tô evoluindo. Ou seja, se eu me revolto com o meu sofrimento, o que eu faço? Eu estou me endividando mais, entende? Então, eu vou sempre. O nosso livre-arbítrio purinho lá, a gente já gastou faz tempo, né? Então, a gente vive um determinismo com uma porcentagem de livre-arbítrio, sim. Mas isso precisa estar muito claro, que tem coisas que já estão pré-definidas e que a gente não tem como modificar. Tá? Mas a gente vai ver isso melhor um pouco mais para frente. Ok? Ele não sabe, mas deve aprender às suas custas, que num universo regido por uma lei feita de ordem, uma violação desta ordem pela própria natureza da infração, inevitavelmente deve doer em quem a pratica.
Então, gente, assim, ó, olhe bem ao nosso redor. Nós temos um sistema solar, nós temos uma natureza magnífica. E vocês acham que existe desordem na natureza, nesse sistema todo? Não tem desordem. Quem faz a desordem é o homem, né? Então, por que que a gente tem a ilusão de que a vida da gente, de que todo esse ciclo de vida e morte, ou seja, de encarnações, né, de acontecimentos, ela está fora da ordem de Deus? Nós temos uma arrogância tão grande que simplesmente a gente acredita que vive solto, né? Nós já falamos bastante sobre isso. Então, existe um universo em ordem, feito de lei, da lei de Deus, e nós queremos transgredir essa ordem, por isso que a gente sofre tanto. Ok? Uma violação desta ordem pela própria natureza da infração, inevitavelmente deve doer em quem a pratica. Isso porque então se produz aquele estado anti-lei, ou seja, ante a ordem, que traduzindo em termos de vibração significa um estado arrítmico, de dissonância, que produz no ser situado no organismo do todo como sensação aquele efeito negativo que se chama dor. Então, o nosso coração bate de forma rítmica ou arrítmica. Quem tem uma arritmia, acontece o quê? Passa mal, né? Precisa ir para o hospital, fica com falta de ar, precisa por marca-passo, fazer 1000 coisas lá. Então, a gente precisa estar dentro desse estado rítmico, consonante e não dissonante, de todo esse sistema, de todo esse organismo. E uma outra ilusão que a gente tem é que a gente é uma individualidade, é que a gente é sozinho, né? Que então a minha vida, o que eu penso, o que eu faço, não tem nada a ver com quem está do meu lado. E isso é um engano. Isso é uma ilusão que a gente tem de egoísmo, né? Somos seres egoístas, então achamos que a nossa vida é o que importa e o que eu faço não reflete em absolutamente nada. E pelo contrário, nós somos uno, né? Enquanto a gente não se sentir de verdade parte desse sistema perfeito, tendo que ser favorável a essa lei, estar em ordem, a gente vai sofrer muito. E isso é fato, né? Tem gente chegando, só um pouquinho. Eu tenho que ficar jogando esse negocinho para lá e para cá, senão eu não consigo ler. Vocês tenham paciência aí. Assim, na primeira fase, se inicia o ciclo da reconquista do conhecimento. Reconquista por quê? Não é uma conquista, é uma reconquista. Porque a gente já tem todo esse conhecimento dentro da gente, só que está lá soterrado, né? Porque nós somos perfeitos, somos filhos de Deus. Movido pelos impulsos do antissistema, ou seja, o mundo que a gente vive, o afastamento de Deus, e ignorante dos resultados, o indivíduo é levado a tentar o desconhecido em sentido involutivo, anti-lei, que automaticamente o expõe às reações dela. Então, ele busca felicidade motivado pela sua natureza de origem divina, ou seja, cada um de nós tem essa sensação de que a gente, sabe, parece que já foi feliz e não sabe de onde vem isso, né? E isso vem da centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Esse estado de felicidade verdadeira que a gente não tem enquanto encarnado. A gente não, esses momentos de felicidade que a gente tem, vocês podem ver, são momentos. Não existe essa felicidade verdadeira no mundo material, porque não é o nosso mundo verdadeiro. Motivado pela sua natureza de origem divina, então temos essa sensação de felicidade, como se fosse a busca da felicidade, mas por causa da revolta, ou seja, da queda, nos revoltamos, caímos, age de forma contrária, isto é, descendo em vez de subir, caminhando para o antissistema e não para o sistema. Então, por que eu negritei essa parte? Eu tenho uma sensação de que eu quero ser feliz, existe uma ânsia de felicidade dentro de cada um de nós. E isso é resultado do quê? Dessa centelha divina, como eu já falei, né? Temos
essa sensação, esse Deus que habita dentro de cada um de nós, que a gente não sabe acessar. E o que que a gente faz? A gente quer a felicidade, mas faz o contrário. Daí eu botei o bonequinho ali cheio de preço, né? O cérebro em zero. E ele, cérebro significa essa mente, o espírito. Né? Então, o que que a gente valoriza na vida da gente? Cris, também é essa sensação de vazio, né? Que a gente Sim, sente e sim. tenta preencher com todo esse externo, que no fim não preenche nada. E na verdade vai ser no ser, né? Quando a gente se encontrar em essência. Sim. Sim, essa sensação de vazio é o afastamento, né? É o afastamento de Deus. E a gente procura preencher isso das formas mais absurdas, né? Mas absurda por quê? Porque esse arrastamento que a gente tem nesse mundo material. Então, a gente, como a gente já falou muitas vezes, uns vão beber, outros vão festar, outros vão comprar roupa, sapato, bolsa, viajar. Cada um tem a sua maneira de tentar preencher esse vazio, mas que na verdade é uma ilusão. Porque a gente não consegue preencher, porque a gente só consegue preencher esse vazio acabando com esse afastamento, ou seja, chegando perto de Deus. E como é que a gente chega perto de Deus? Como é que a gente sente? Porque Deus está ali, atraindo a gente o tempo inteiro. É uma força muito grande de amor. E eu sempre digo, né, é como se estivesse aqui em cima, é só a gente esticar a mão, mas a gente não consegue. E por isso que a gente está aqui falando tantas aulas sobre essas coisas, né? Porque no final de tudo, e é legal porque muitas pessoas já vieram falar, né? Que estão se sentindo mais tranquilas e tudo mais. E é isso, né? Porque todo esse conhecimento leva a gente para Deus, aproxima a gente de Deus, através da bondade, da indulgência, de olhar o outro com mais amor, sem julgamento. Isso vai trazendo uma paz para cada um de nós. E repetir isso, quem já assistiu essa aula uma vez lá no curso do equilíbrio presencial, né? Provavelmente está vendo com outros olhos, mas é muito maravilhoso. E vou dizer para vocês que vale muito a pena continuar nesse caminho, porque não importa muito o que aconteça fora da gente, se a gente está bem situado, bem calçado, próximo de Deus, tudo que acontece fica mais leve. Não que as coisas deixem de acontecer, né? Mas a gente consegue encarar essas coisas de uma forma muito mais tranquila e seguir em frente. Eu perdi o jeito de botar esse negocinho para lá. O bonequinho ali cortando o galho. E ele é livre. A lei lhe permite agir, ou seja, nós somos livres, né? A lei lhe permite agir e não tendo ainda provocado as reações por não haver cumprido toda a sua ação. Essa lei fica à espera. Dessa forma, o indivíduo, em princípio, pode obter um momentâneo sucesso, falseando o seu julgamento, já que, ao contrário, está aprendendo sua primeira lição, isto é, a da vitória do erro. Olha, gente, que sério isso, a vitória do erro. Então, vocês vão me dizer assim, porque o fulano faz e não acontece nada com ele. Aí eu trouxe esse exemplo essa figura que eu achei muito interessante, que é o boneco cortando o galho da árvore, né? Então ele está se sabotando e não percebe. E ele só não caiu porque ainda não cortou todo o galho, ainda tem um pedacinho. E assim funciona com a vida da gente. Às vezes uma pessoa rouba uma vida inteira, ela nunca é pega. Ela roubou 30 vezes e está sempre de boa. Chega na 31ª, ela é pega. Né? Porque cessou aquele impulso e deu para ti. A lei diz, deu para ti. E aí tu vai sofrer as consequências. Ou ele trai, nunca é pego. Chega um determinado momento, lembra daquele caso lá que a gente contou numa das primeiras aulas? Então, a lei ela é inteligente, ela é econômica e ela é benéfica. Tudo que acontece é para o nosso bem, isso a gente já sabe. Então, chega um momento que se esgota as possibilidades e para poupar aquela criatura de mais dor, acontece o que é preciso. E aí ele diz, neste erro, ele se afirma, crendo ter vencido, enquanto em realidade perdeu.
A verdadeira lição, a do endireitamento, virá depois. Esta é a história de quantos fizeram fortuna no mal. Então, gente, o que é a primeira fase? Né? É o erro, dor e alegria. Anotem. Erro, dor e alegria, perdão. Erro, abuso e alegria. Então, eu erro, eu abuso desse erro e mesmo assim não me acontece nada. Aí vocês vão me dizer, pô, mas que lei é essa, né? Mas calma lá. Então, a gente tem a primeira fase, erro, abuso, alegria, onde eu vou roubar, onde eu vou fazer tudo que eu posso de ruim para as pessoas e nada vai me acontecer. Mas, o que ele diz? Eu creio ter vencido, enquanto em realidade eu perdi. A verdadeira lição, a do endireitamento, virá depois, ou seja, na segunda fase. Esta é a história de quantos fizeram fortuna no mal. Aqui ele fala fortuna, mas pode ser qualquer outra coisa. É importante que a gente entenda por quê. Porque aí vocês vão me dizer assim, o fulano faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, não acontece nada. Então, essa lei aí de vocês é fajuta. De vocês não, né? Que é a lei de Deus. E aqui o texto é do Pietro Baldi. Mas vocês podem ter certeza, o que está aqui é fato. Né? Então, o que é a segunda fase? Eu já sei que lá na primeira eu erro, eu abuso e ainda fico felizinha com o que eu faço, porque estou me achando a maioral. Né? Então, sou espertalhona, passo as pernas nas pessoas, todo mundo é bobalhão, que a gente ouve tanta coisa assim, né? Mas calma lá. Então, a segunda fase. Esta é a fase da qual se experimentam as consequências da primeira, precedida pela escola da dor, para uma ação curativa do mal, com a correção dos erros. Em geral, esta fase se desenvolve na vida sucessiva. O triunfo obtido na precedente ensinou o indivíduo que é vantajoso o caminho do erro. Eu negritei aqui por quê? Porque assim, quanto mais eu erro lá na primeira fase, quanto mais eu tenho sucesso, o que fica no meu subconsciente? Lembra que a gente já falou do subconsciente? Que é a parte instintiva. Quando eu vou resolver qualquer coisa, o que vem primeiro é o meu instinto, é o que está no meu subconsciente. Então, se eu tive uma vida precedente, eu errei e tive vantagem, o que ficou no meu subconsciente? Ficou que eu vou abusar, que eu vou aprontar e não vai me acontecer nada. E isso é o que a gente vive nesse planeta. E aí ele diz, esta vitória fez-o assimilar no subconsciente as piores qualidades do tipo do antissistema. Ou seja, a criatura reencarna, né, com toda essa bagagem negativa, vamos dizer assim. Porque está fixado ali, ele aprendeu daquela forma. Agora ressurgem sob a forma de instintos que o impelem a insistir na órbita precedente no sentido negativo. Então, ele insiste em lançar trajetórias negativas, porque ele teve uma experiência aparentemente boa. Pela ignorância, ele achava boa, ou ele achou boa. E aí, vamos lá, impelem a insistir. Então, esse indivíduo se lançará de novo na mesma direção, e a repetição do erro será tanto maior quanto maior tiver sido o sucesso que dele obteve na vida precedente. Então, se eu roubei, fiquei rica, eu vou vir nessa vida querendo passar a perna em todo mundo. E aí, o que acontece? A gente tem o instinto, tem um subconsciente impregnado. Aqui eu só coloquei os 7 pecados capitais, né? Que foi a figurinha que eu achei. Então, preguiça, inveja, orgulho, ira, avareza, maledicência, tudo que vocês possam imaginar. Então, a criatura encarna impregnada disso aí, né? De todos esses adjetivos, com todas essas coisas, né? E muito mais. E aí vem, por mais que tenha passado, como a Claudine falou anteriormente, no mundo espiritual, que tenha sido preparado, que tenha sido... Bem que dependendo do estágio evolutivo de cada um, as encarnações, elas... Por exemplo, a gente não pode dizer, eu quero assim, quero assado, acho melhor para mim que eu viva uma vida assim ou não. Isso são para espíritos que têm essa possibilidade de discernimento já. Muitos de nós já vêm, vai ser assim, assim e pronto, né?
São encarnações, às vezes, compulsórias, sem opção de estar escolhendo o que quer. Mas isso é um assunto para um outro momento, senão dá uma aula longa. Jorge não quer falar nada? Ele tá mudo hoje. Pois é, tá mudo? Tá bem quietinho. Acho que ele foi tomar café. Verifica-se desse modo o choque fatal entre esta trajetória errada e a trajetória da lei. O choque será tanto mais forte quanto mais potente é a força negativa do indivíduo. Ou seja, eu lancei uma força muito negativa e o que acontece? Eu vou ter que esperar essa força se extinguir para que a coisa comece a ter um outro resultado. E aí vem o determinismo, tá, Cris? Dependendo da força que eu lanço, eu preciso que essa força se esgote. Porque, do contrário, eu vou ter que sofrer até que essa força se esgote. E ele diz, o choque será tanto mais forte quanto mais potente é a força negativa do indivíduo. Isto é, quanto maior o sucesso com ela obtido e com isso a potência atingida. Quanto mais forte for o choque... Sim. Oi? Não ficou claro para mim. Eu acho que eu não entendi nem da primeira vez que foi falado. Tu assistiu a aula de trajetória? Então, eu assisti todas as aulas, Tá. mas eu Então, acho que não sei se passou batido, se eu dormi na metade da aula. tá, eu só vou terminar esse slide aqui, eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre trajetória, tá? Obrigada. Quanto mais forte for o choque, tanto maior será a dor do indivíduo. Que aquele choque se esfacela no momento em que a sua órbita se bate contra a da irremovível lei. Ou seja, a lei, gente, independente da minha crença, independente de qualquer coisa, ela é a lei. Então, não tem nada que eu possa fazer, que qualquer um de nós possa fazer, que estremeça essa lei, né? Então, vamos voltar à questão ali da trajetória, Cris, do determinismo, tá? Então, o que é o determinismo? Eu vou usar um exemplo que vai ficar bem fácil. Numa vida precedente, eu tive... Vamos pegar a parte de relacionamento afetivo, tá? Então, a Cris, numa vida pregressa, na vida passada, eu tive vários relacionamentos, vários maridos, eu abusei desses relacionamentos, eu traí, eu enganei, né? Então, eu tinha muitas possibilidades e eu fiz o que eu não devia, ou seja, eu lancei forças negativas, eu lancei trajetórias que não me favoreceram, anti-lei, ok? Até aí, ok? Sim. Tá. Sim. E aí, o que acontece? Naquele momento lá, eu tava no nível 1, vamos dizer assim, né? Erro, abuso, alegria. Tava me achando, né? Aí eu encarno e venho para uma nova vida. O que me acontece? Eu venho com uma parte determinada. Ou seja, eu vou ter que cumprir um determinado destino. Ou seja, eu vou para a minha vida adulta e o que me aparece no campo, nesse campo amoroso? Eu tenho dificuldade de relacionamento, eu encontro um marido no seu caso, eu encontro um marido que me trai, várias situações que eu fico pensando assim, poxa, mas por que eu não sou feliz? Eu faço tudo direitinho e eu não sou feliz, entende? Então, assim, eu venho com um campo já determinado de sofrimento no campo amoroso. Por quê? Porque eu abusei. Então, assim, onde houve um abuso, vai haver uma dor. Eu abusei, então eu sofro. Então, a vida não vai me trazer um príncipe encantado, um homem gentil, querido, fiel. Por quê? Consegue compreender? Sim. Uhum. Isso, então, eu tenho a parte determinística que eu preciso passar por aquilo que eu fiz o outro passar. E aí, o que acontece? Como que eu lanço uma trajetória nova? Então tá, então eu tenho um marido que me trai. Não estou dizendo aqui para ficar com o marido que trai, gente, por favor. Mas ali eu tenho um casamento difícil e tal, e eu me revolto. Por que tem que ser comigo? Por que só comigo? Por que eu não arrumo
um príncipe e tal. Então, cada vez que eu tenho esse tipo de pensamento, eu estou insuflando o quê? Eu estou aumentando o quê? Eu estou aumentando a minha dívida, eu estou aumentando a minha revolta. Então, eu tô lançando trajetórias do mesmo tipo, com a mesma força, entende? Não entendi. Só um pouquinho, deixa eu mutar a Helena que estava aqui. Tá entendendo, Cris? Tô entendendo, sim. Isso. Então, aí a partir desse momento eu lanço novas trajetórias. Então, esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa parte em branco, vamos supor assim, esse livro com folhas em branco, onde eu posso escrever uma nova história. Mas a parte determinística eu preciso viver, sabe? E isso para qualquer ângulo. O ângulo financeiro. Eu tenho um ângulo financeiro fechado hoje. Então, eu ganho pouco, eu tenho dificuldade financeira, mas eu vou vivendo ali com aquele pouquinho, vou me ajeitando e tal. Então, na vida pregressa, na vida passada, o que que eu fiz? Eu tinha grana, eu abusei, eu era avarenta, eu menosprezava as pessoas e eu não valorizei o meu dinheiro de uma forma que pudesse vir a contribuir com a vida de outras pessoas. Por exemplo, eu posso ter uma empresa e posso criar muitos empregos e tratar bem as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou sendo um construtor, entende? Eu estou abrindo o meu ângulo. Agora, essa vida me possibilita ganhar muito dinheiro. E eu guardo, 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 sou avarento, não quero dividir, fico ali agarrada no dinheiro. O que eu estou plantando para uma vida futura? Privação. Entende? E aí Sim, eu venho numa vida futura com privação financeira. Isso é determinístico. Eu posso trabalhar e não vou ter. Vou ter aquele caraminguazinho ali todo dia para comer, para pagar a continha ali, mas não vou ter grana. Entende? É nesse sentido. E se eu me revolto, eu aumento, eu diminuo meu ângulo, vou vir pior ainda. Reclamo, xingo, porque que os outros têm, eu não tenho, eu trabalho e não ganho, nada dá certo para mim. Agora, se eu observo, não, ok, estou feliz, vivo com o que eu tenho, tranquila, eu estou abrindo o meu ângulo. Ok? O Jorge quer falar. Fala, Jorge. É só para você tomar uma água aí. Não sei se todos estão me ouvindo. Dá para ouvir, Cris? Dá. Meu áudio hoje está com problema. Não, mas estamos ouvindo sim. Okay. Gente, o primeiro movimento que a Cris falou, que é a primeira etapa que a lei dispõe de 3 etapas, né? 3 ciclos, é o ciclo do abuso, é aquele ciclo que se abusou. Okay? Então, enganei a esposa ou o marido, você abusou disso. E lembre-se que a lei não corrige ninguém porque você errou, ela corrige quando você abusa. Então, abusei de um movimento, pode ser qualquer um. Sente raiva o tempo todo, você está abusando de um movimento. Não é? Sentir ciúme, você está abusando de um movimento. Tenho ganância, você está abusando. Quero ficar rico, está abusando. Tudo que é abuso, a lei corrige, porque o que prepondera no universo é a lei de equilíbrio. Ok? Então, assim, se você abusou de qualquer comportamento na primeira fase, porque te dava alegria, por isso que chama erro, abuso, alegria. Então, você abusou de um comportamento que te trouxe alegria em detrimento do sofrimento dos outros. Precisa ficar claro isso. A sua alegria era pelo sofrimento do outro. Então, vamos pegar o exemplo que a Cris usou aí. Então, o marido traía a mulher. Ele ficava feliz da vida, em detrimento da esposa, que ficava triste, e talvez das outras mulheres que ele pegava, que também, em determinado momento, se sentiam tristes. Ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, ele vai sofrer todos os abusos que ele cometeu. Okay? E é isso que vocês precisam entender. Isso chama justiça divina. A justiça diz: tudo que você fizer para o próximo vai acontecer com você. Então, veja, se o seu campo era traição, e existem infinitos campos psíquicos, emocionais, físicos, e cada um tem que se colocar aonde abusou, e como é que você vai saber onde é que você abusou no passado? É exatamente o retorno
que você está recebendo da lei nesse momento. Então, por exemplo, você traiu muito. Hoje você casa com alguém que te trai muito. E o que é que a lei faz? Tem um movimento que hoje nós não vamos conversar, mas no futuro vai, que é os movimentos hipo e hiper. Então, se você, na época que você abusou, você era arrogante, fazia tudo o que você queria, você se sentia poderoso, maravilhoso, dono da verdade, e você menosprezava os outros com o seu comportamento, na segunda fase é o contrário. Você vai nascer medroso, inseguro, envergonhado. Por quê? Porque o movimento que vai te fazer corrigir é exatamente o movimento do arrogante. Então, se você traiu muito, você vai nascer uma esposa ou um marido que não vai ter muita voz ativa no casamento. Em compensação, o outro lado vai fazer o que quiser com você. Por quê? Porque você precisa receber o golpe para aprender a nunca mais abusar naquela área. E depois vai para o terceiro movimento, que a Cris vai explicar depois. Então, a correção dos nossos erros, ela é dada pelo mesmo erro. Com lei de afinidade, nós vamos cair num campo onde as pessoas são iguais a nós, igual ao abuso do passado, só que elas têm um poder maior do que eu posso apresentar. Então, vamos dizer que eu era rico e abusei. Eu vou nascer pobre. Então, vou ser empregado de alguém e vou ser massacrado por esse alguém. Porque é o campo onde eu abusei. Você não foge disso. Se o seu campo é o sexual, você vai sofrer nesse campo. Se ele é amoroso, nesse campo. E assim vai. Sempre você vai. Então, quando você estiver assim, por que eu estou sofrendo disso? Lembre-se, esse é o campo que você abusou. Você é exatamente igual, ou foi, àquilo que estão fazendo com você agora. Eu, por exemplo, quando alguém me faz algo que eu fico muito chateado, ou com raiva, ou qualquer coisa, eu sempre lembro, foi isso que eu fiz para o outro no passado. Agora, o importante é saber que meu movimento agora precisa me libertar disso e não me escravizar mais. Eu espero que todos tenham entendido, senão a Cris explica de novo, de novo, de novo. Não, ficou Entendeu, muito Cris? legal. Sim, Duas sim. Cris. Tem duas Cris. A Cris Tessarolo, entendeu? Oi, Cris. Entendi. É que a minha tela do celular dormiu, daí eu tive que digitar o código. Ajudar ela. É, Ainda bem que você está desperto, o celular que está Ainda bem que é dormindo. a tela, é, eu, Cris. ta- eu tava hoje, né? Porque nessa aula aí eu acho que eu dormi na outra. Mas enfim, eu só queria que tu repetisse uma frase que eu estava escrevendo e aí eu me perdi. Você é exatamente igual. Há um impulso que você está recebendo agora que você não gosta. Se alguém fizer algo para você que você não gosta mesmo, que te dá muita raiva, que você era igualzinho a essa pessoa no passado. Você está recebendo, você está na segunda fase, que é da dor. Você está recebendo um impulso que vai te causar dor, para você entender quão desconfortante e prejudicial é fazer isso com os outros. E é assim que a lei nos educa. Na verdade, o propósito da lei é te educar, não é te fazer sofrer. Se você compreender isso, entender isso, e você recebe um impulso, você não gosta, você não fica com raiva do irmão. Você olha para você e sabe, olha, essa raiva que eu estou sentindo agora vai me fazer passar pelo momento difícil. Eu preciso transformar isso, transformar o meu pensamento, transformar a minha mente. Eu preciso de um novo impulso. E aí você pensa, lembre-se, o universo ele é dualístico. Qual é a dualidade da raiva? É a mansidão. É ter autocontrole e autodomínio a partir da minha pacificação interior. Então é por esse caminho. Então esse é o movimento que a vida quer que você faça. Ela te traz um impulso de volta, porque é de sua responsabilidade, para que você transforme. O nosso universo, ele não cria, ele transforma. Então você vai transformar tudo do passado e vai continuar transformando até chegar em arcanjo. Entendeu ou não?
Entendi tudinho. Agora, eu preciso explicar algo para vocês. Tem 3 coisas que nós precisamos fazer, porque assim, ó, Cris Salum, Cris Tessaroli, todo mundo. Quando eu estou na primeira fase, que é do abuso, alegria, e eu vou para a fase do abuso, dor, isso quer dizer que alguém da primeira fase, abuso, alegria, vai me dar uma dor, vai me causar uma dor, vai me causar um constrangimento. Que aí eu vou ter que escolher um comportamento diferente daquele que me causou essa dor. Senão eu vou continuar recebendo a dor. Então, veja, a primeira fase faz a dor da segunda fase, e a segunda fase tem que receber essa dor e transformá-la. É sempre assim. Então, quando você pegar um irmão que está te fazendo algo que você realmente não gosta, que te dá uma dor, você tem que fazer 3 coisas por ele. Você tem que se pacificar, você tem que ser misericordiosa e você tem que ter gratidão por esse irmão. Porque ele está na primeira fase, ele vai para a segunda fase. E ele vai sofrer tudo que ele está fazendo na primeira fase. Então, não tenham raiva dos instrumentos que Deus coloca no nosso caminho para nos fazer entender a ideia de Deus dentro do processo evolutivo, que é fazer os movimentos errados nossos voltarem até nós, por lei de responsabilidade, para que a gente possa transformá-lo em algo melhor. E assim transformar a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso espírito em um espírito melhor, evoluindo. É isso. Tudo bem? Acho que já deu tempo da Cris respirar, tomar uma água, e agora ela volta aí com todo o gás. Não, é verdade, a gente vai falar disso mais para frente, de que como tudo é útil, né? E que quando a gente diz que é preciso agradecer o irmão que traz a dor, é justamente por isso, porque ele está numa primeira fase de erro, abuso e alegria, mas ele está sendo útil para Deus, ele está sendo útil para a lei e está sendo útil para nós, porque na verdade é um caminho evolutivo. E sem esse irmão que está lá na primeira fase, abusando e errando e sentindo alegria, a gente na segunda fase não teria como sofrer e perceber esse sofrimento como uma grande oportunidade, né? Desculpa. Cris, aproveitar para falar sobre essa tua fala e a fala do Jorge, é a linguagem da vida, na verdade, que a gente se revolta, mas é a forma que ela tem de nos mostrar do jeito que a gente entenda, né? Ela só pode usar os irmãos e os mesmos mecanismos que a gente acaba se revoltando, mas para que mostre, né? Para que a gente sinta, para que a gente seja confrontado com aquela situação. Porque se a gente estivesse em um outro estágio, que aí, né, na terceira fase, que a gente já compreendeu, já está em uma outra fase da situação, você já consegue analisar sem talvez a situação acontecer. Mas enquanto a gente está inconsciente, completamente dominado pelos condicionamentos, a gente precisa que a situação nos confronte, né? Que a gente sinta, né? Por isso a gente ter esse corpo humano, por isso a gente ter essas sensações e as emoções que são tão afloradas, né? Para que a gente possa realmente passar pela experiência por completo, assim. E olha que bacana, né? Quando tu fala assim, é preciso que a gente sinta. Vocês já pararam para pensar se a gente conseguisse chegar num nível assim, de que a gente vai conseguir, né? Claro, mas que fosse, que a gente sentisse que tudo que a gente sentisse, a gente conseguisse parar e realmente pensar, usar de inteligência, usar do estar presente, né, do estar consciente e começar a perceber, poxa, o que que isso significa? O que que esse movimento quer de mim? Porque a partir do momento que a gente deixa de agir por impulso, nossa, fica tudo tão mais tranquilo, porque eu consigo perceber e até ver, poxa, que bacana que isso está acontecendo comigo agora. Né? Olha que oportunidade que eu tenho de fazer diferente, de lançar uma trajetória nova. Seja em qual parte da minha vida for, né? Parte que eu quero dizer no trabalho, em família, quando alguém me fala alguma coisa que me contraria,
Olha que grande oportunidade. Por isso que as pessoas mais evoluídas, né, elas dizem assim, gosto muito de ter problemas. Por quê? Porque ter problemas é a vida me dando conteúdo para que eu evolua, né? E a gente não, a gente quer que fique tudo um mar de rosas, né? Ai, não. Se acontece qualquer coisa, a gente já, né, se encrespa e já briga, e já fica com raiva. E não, e cada situação que vem chegando é uma grande oportunidade. Podemos agora compreender por que o choque advém. Eu já falei sobre isso, só vou ler rapidamente. No universo temos a grande órbita da lei, segundo a qual se move. Então eu botei ali para a gente falar realmente, né? O sistema solar perfeito, uma natureza perfeita, tudo em ordem, né? E nós, os bons, né? Queremos fazer tudo diferente. Transformismo de todos os fenômenos que, partindo do antissistema, tende à recuperação da ordem perdida, indo em direção a Deus, que é o sistema. Então, com a revolta e a queda, foi implantado o método separatista, tipo antissistema, ou seja, a gente vive num mundo separatista, do lançamento de trajetórias negativas anti-lei. Vocês podem perceber, como eu falei anteriormente, eu acho que as coisas que eu faço não atingem quem está do meu lado, eu separo, então é a minha casa, é o meu filho, é a minha mãe, o meu pai, o meu bairro, a minha rua, né? Percebam como a gente é assim, a minha cidade, então, ai, vem gente de outros países para cá, que horror, vem gente de outras cidades, não vou citar nome aqui, né? Como tem muita gente. Ai, vem gente para cá, vem atrapalhar, vem isso. Ai, pessoal daquele bairro pobre vem para cá, ou aquele pessoal do bairro rico vem para cá, ou aquele pessoal amarelo vem para cá. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. E isso é separação. Isso precisa acabar, porque já passou esse período. A gente precisa entrar num movimento de unificação. Olha o mundo unificado pela internet, uma informação que chega, acontece lá no Japão, já está na mesma hora aqui. Então, a tecnologia permitindo com que a gente se unifique cada vez mais e a gente se separando cada vez mais. E a gente se separa interiormente, por isso que a gente se separa também fora da gente, né? Aí vamos voltar para o separatismo aqui dentro de mim. Eu me separo da Cristiane arrogante, me separo da egoísta, me separo dos meus fragmentos, porque não quero olhar. Né? E a gente já falou também bastante sobre isso. Então está na hora de unificar, né? Eu olho para mim com amor, eu olho para a rua do lado, para o bairro, para a cidade, para o país do lado, sabendo que somos todos um, né? Enquanto a gente viver nesse separatismo, nesse movimento anti-lei, vai existir muito sofrimento, como a gente está vendo, né? Indivíduos rebeldes, afeitos ao mal, continuam a lançá-los. Mas, como acenamos acima, essas órbitas, né, lançar as órbitas, navegam em direção oposta àquela órbita positiva da lei. Em vez de seguir fielmente a sua direção, vão-lhe contra. É inevitável, então, que se choquem e que, sendo a trajetória da lei a mais forte, que é a vontade de Deus, seja a do indivíduo rebelde que se quebre e assuma as consequências em forma de dor. Então, ali a figura, né? Minha vontade, vontade de Deus. Então, está na hora da gente começar realmente a entender que existem leis, né? Existe a lei de equilíbrio, existe a vontade de Deus. Então, enquanto eu quiser colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, ou seja, acima da lei, eu vou sofrer. Não tem escapatória. Eu vou sofrer. E aí o pessoal vai dizer, muita gente diz, né? Já vou deixar tu falar, Jorge. O pessoal diz assim, mas é assim mesmo, eu penso assim, isso é um monte de bobagem. Não é a gente que está falando isso, né? Nós não inventamos esse conteúdo. Então, o sofrimento vai chegar e é por vontade e escolha de cada um de nós. Pode falar, Jorge. O Cris, volta lá naquele slide anterior, por favor, do separatismo aí. Eu queria
fazer umas considerações sobre o separatismo. Todos nós temos uma mente separatista. Nós vemos as coisas separadas. Tudo a gente vê separado. A gente não vê nada unificado, mas está tudo unificado, está tudo contido em tudo. Então, por exemplo, o dia de ontem está contido no dia de hoje. O dia de hoje vai estar contido no dia de amanhã. O dia de hoje e de ontem está contido dentro do mês de janeiro. O mês de janeiro está contido dentro deste ano, que está contido dentro do ano passado, que está contido dentro de todos os outros anos, que vai estar contido em todos os anos que vão vir pela frente. Tudo está contido. E tudo é uma continuação. Então vamos lá. Se o cara da primeira fase e da segunda fase sou eu mesmo, não sou eu mesmo? Eu era o cara da primeira fase, eu abusei e tive alegria. Vim para a segunda fase. Vou sofrer a dor daquilo que eu abusei. Aí já não vou ter mais alegria, vou ter o choro. Mas sou eu mesmo. Aí se vem um irmão e me faz outra coisa, que é o mesmo erro do abuso da alegria, esse irmão não está contido em mim? Ele sou eu mesmo. Como eu vou tratá-lo determina o que eu vou ser amanhã. O que vai estar contido no meu dia de amanhã, o que vai estar contido nas minhas próximas vidas. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Tudo que está acontecendo com você é você mesmo. E a Claudine, quando deu aula da justiça, ela diz, a causa primeira somos nós, é cada um de nós individualmente. E tudo está contido na causa. O resto é efeito. E o efeito é igual à causa. Então, se você parar de olhar de forma separada e ver tudo contido e tudo se ajudando, que é outra coisa que vocês precisam entender, todos nós precisamos entender, é que tudo é adição. Não é? A primeira fase é uma adição da segunda fase. O irmão que chega para mim, para me provocar dor da segunda fase, que eu preciso dessa dor para evoluir, ele está me contribuindo. Ele é uma adição a mim, ele é uma soma. O que eu preciso, é como a Cris falou, é algo útil para mim, eu preciso daquilo. Então, além de não estar separado, é algo que adiciona conhecimento, adiciona uma oportunidade, adiciona algo que eu preciso transformar, que eu preciso compreender. É algo maravilhoso. E todo o universo é assim, tudo que a gente faz é assim. Só que a gente vê separado. Como a gente vê separado, a gente entra em luta, entra em competição. E passa a brigar um com os outros, pensando que é melhor ou é diferente, ou que alguém está te dando prejuízo. Ninguém pode dar prejuízo a ninguém. Só eu posso dar prejuízo a mim quando eu não compreendo essas coisas e ajo de forma desequilibrada. Aí eu promovo o desequilíbrio, seja ele de qualquer ordem, e aí eu tenho que sofrer exatamente as causas desse desequilíbrio. Então, se qualquer pessoa fizer algo para mim na vida, em qualquer momento, eu sempre posso oferecer a outra face. Então, não depende do outro, depende de mim. Aceitar a ajuda que todo mundo está me dando através das leis de Deus, que no final, quem está te ajudando, quem está me ajudando é Deus. E todas as revoltas são contra Deus, no final. Era isso, Cris. Muito obrigado. Valeu. Lembrando, né, gente, que muitas vezes a gente é cobrado aí de que precisa reagir, precisa reclamar, precisa xingar. E quando a pessoa é mansa, muitas vezes ela é julgada, né, de forma negativa. Mas quando ela é mansa e inteligente, olha só que maravilha, né? Então, por que eu preciso revidar? Por que eu preciso tirar satisfação? Vamos dizer assim, que é uma frase bem usada. Por quê? Porque eu estou usando de quê quando eu parto para esse lado? Eu estou usando meu instinto, eu não estou usando a minha inteligência, porque a partir do momento que eu entendo esse mecanismo e que eu percebo como funciona, nossa,
A gente está em muita vantagem, vantagem no sentido de evolução. Então, é preciso que cada um comece a usar de inteligência, e cada um de nós aqui é bastante inteligente, porque Deus nos fez inteligentes. Temos uma potencialidade enorme que está adormecida por preguiça, por desconhecimento, por várias situações. Então, é preciso que a gente comece realmente a agir de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, para que novas trajetórias sejam lançadas e a gente consiga novos resultados, resultados diferentes desses que a gente vem tendo há milênios. Aqui o bonequinho de cabeça no muro, né? É assim que a gente faz. Podemos, assim, compreender agora mais exatamente que não é a lei que reage, é o indivíduo que, lançando-se em direção oposta, vai contra ela. Então, a lei de Deus, ela não é punitiva. Não existe um Deus punitivo. A lei existe, né? Ela é inflexível. Ela não abre brechas, ela não faz concessões. Então, a gente transgredindo a lei, é a gente que se joga contra esse muro da lei, e se espatifa e sofre. Então, é ele mesmo, ou seja, somos nós mesmos a causa do choque. Não é a lei que inflige a dor, mas o indivíduo que a inflige a si mesmo, indo bater a cabeça contra o muro imóvel da inviolável resistência da lei. É preciso compreender que tudo que é anti-lei é anti-Deus, e pois anti-vida. Isto significa assumir uma posição de morte, implicando numa automática liquidação de quem se põe do lado negativo do mal. Então, se a gente consegue entender a primeira fase, a segunda fase, tudo que é negativo, mas que está tendo abuso e que está tendo alegria, é uma pseudo-alegria, ou seja, pseudo-falso, é uma falsa alegria. Não existe a alegria no movimento anti-lei, não existe a alegria no movimento anti-Deus. Então, aquela criatura está num primeiro momento, numa primeira fase, errando, abusando, tendo alegria, pseudo-alegria. Ignorante de um processo que vai trazer um sofrimento muito grande futuramente. Nessa segunda fase, tudo tem o caráter de fatalidade. Já estamos na segunda fase. Então, aqui o bonequinho, ela empurrou as pedras e não tem como segurar. Vai derrubar até a última. Uma vez que é consequência do que foi livremente preparado na primeira fase. Daí advém a importância do nosso comportamento neste primeiro período, porque é nele que se faz o lançamento da trajetória, que depois automaticamente continua na mesma direção até a exaustão do impulso recebido. Ou seja, fica gravado, impresso na gente, né? Então, não é, como a gente já falou anteriormente, não é uma lei que pune. Ou seja, existe uma lei de justiça. Então, eu lancei, não tem escapatória, eu vou ter que receber. Fica repetitivo, né? Mas a gente já falou isso também tantas vezes. É só por repetição que a gente aprende, do contrário, não funciona. Disso depende o desenvolvimento de todo o ciclo desde o início, definido e irrevogável. Se a primeira fase é a de livre plantio das causas, a segunda fase é a de fatal colheita dos efeitos. Fatal colheita dos efeitos, nesta o fenômeno se acha mais avançado no seu desenvolvimento e começa a dar os seus frutos. Ou seja, a dor começa a chegar. Aí aqui eu coloquei o bumerangue, né? Lançou, recebeu na cabeça. Sacudido pelo choque, ele entra no hospital para fazer a cura corretiva do erro. Ou seja, né? Entra numa nova vida, numa encarnação, numa nova oportunidade, eu prefiro dizer assim, né? Para que realmente se cure. Até sair dele convalescente, para iniciar a terceira fase do tratamento. Por esse exemplo, se vê a utilidade dessa segunda fase, que com a negatividade da dor, retificando a negatividade do erro.
corrige uma trajetória de enfermidade que tende à morte, com uma outra positiva de saúde que o leva à vida. Então, consegue compreender a importância da dor e a importância de a gente ter uma aceitação da vida como ela é, sem querer uma vida diferente. E aí eu vou entrar agora num outro assunto que o Jorge vai falar na semana que vem, que é a doença. Então, assim, ó, só para vocês verem como está tudo concatenado. Pessoas que têm gastrite, problemas no estômago. Eu pesquisei sobre isso essa semana e são pessoas o quê? Que não aceitam a vida como ela é. Pessoas que querem viver uma vida que não é a sua. Não aceitam as situações do dia a dia. Querem sempre que seja diferente. Então, além de toda essa questão, eu estou entrando aqui num assunto completamente diferente, mas só para deixar com vocês com vontade de assistir a aula do Jorge, né? Para ver como tudo está concatenado. Uma coisa leva a outra, então, eu lanço uma trajetória, eu sofro, eu não aceito, além de eu estar lançando uma trajetória diferente, eu estou adoecendo o meu corpo físico. Então, não existe uma dor de cabeça sozinha, não existe sozinha que eu quero dizer sem causa, não existe uma dor de estômago, uma gastrite, um desconforto, uma dificuldade de digestão isolada. É muito bacana quando a gente começa por esse caminho da relação entre comportamento e doença. E a gente vai falar disso bastante daqui para frente. Na segunda fase, teremos então uma vida do tipo diferente, isto é, não de abuso, mas de pagamento, não de desordem ante-lei, mas de reordenamento segundo a lei. A primeira fase foi a de livre iniciativa do indivíduo, que, embora a seu modo, se ligava por si mesmo às suas responsabilidades. A segunda fase é a determinista, na qual é a lei que comanda, curando o mal e reconstruindo a ordem onde foi violada. E aí entra toda a explicação que a gente deu sobre determinismo. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem algum recadinho. Não. Ah, o Jorge quer falar. Fala, Jorge. Ui, mas eu acho que você vai falar ali. Eu queria falar um pouco de quando o problema chega a cada um de nós, muito cuidado em fugir dele. Como a Cris colocou ali, volta lá, Cris. Você está num momento determinístico. Nessa aqui? Você vai passar por isso. Sim. Você pode fugir, pode fugir, pode fugir. Vamos colocar os relacionamentos como a Cris falou. Você pode separar de novo, você pode separar de novo, mas na outra vida você vai nascer tudo de novo. Não tem jeito. Você pode correr, ter sua dor de estômago, não aceitar a vida e brigar com a vida e querer que seja diferente. Não tem como. O que nós mais fazemos é fugir da lei de responsabilidade. Todo mundo tem medo de encarar a verdade. A verdade sobre si mesmo, né? Que é entender o que você fez na primeira fase, de como você é. E entender que não dói nada você mudar. Aceitando o efeito que está vindo até você, da segunda fase, a forma de dor, e eu gostaria que vocês entendessem isso, depende muito da sua revolta. Por exemplo, você pode receber uma situação desagradável e ser o fim do mundo para você. E uma outra pessoa pode receber uma situação desagradável e compreender e não sentir nada. E essa revolta com o que a vida está te oferecendo determina também o teu grau evolutivo. Se você tem muita revolta com tudo na vida, você está ainda num grau muito baixo de evolução. Você precisa entender isso, se transformar o mais gente possível. Por isso que o Evangelho diz que as provas elas são para exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Resignação é a aceitação daquilo e trabalhar no nível inteligente de entender a ideia de Deus para aquele momento, entender o seu abuso
entender a sua carência, não é? Porque o abuso de um lado vai gerar uma carência do outro, uma privação, e você entender, olha, eu estou nessa privação e alguém está me fazendo dor dessa privação, porque eu abusei exatamente nisso aqui. Então agora eu vou resolver, vou me equilibrar. O que a lei quer? Que você se equilibre, não é fim de mundo. Ela não quer que você sofra, ela não quer que você sinta dor, ela não quer que você seja privado, nada. Mas é algo que depende do teu livre-arbítrio, de você se resignar, de você aceitar, de você usar a inteligência para compreender a ideia de Deus e evoluir a partir daquilo. É isso. Parece fim de mundo, Deus do céu. O fim de mundo nós estamos fazendo quando a gente se revolta. Quem faz todo o contexto de destruição somos nós, não é Deus. Deus nos dá a oportunidade e o livre-arbítrio de você resolver. Olha, está aqui a questão. Agora, como você vai se movimentar dentro dela, é uma questão tua. Você escolhe. Obrigado, Cris. Ótimo. Então, gente, bem isso, né? Tá tudo na mão, na nossa mão. A gente escolhe, agora a gente já sabe. Daí ficou um pouquinho menos difícil, ou um pouquinho mais fácil. O Jorge, lá na aula presencial, uma vez ele disse, né, Jorge, o que é fácil então? Brigar, xingar, reclamar? Isso é que é fácil? Para a gente pensar um pouco. A segunda fase contém uma real experiência feita na própria pele e sem possibilidade de evasão, que é o que o Jorge falou, não tem como fugir. Não dá para se evadir da dor, né? Por mais que a gente tente, ela é que nem aquela história, se correr o bicho pega, como é que é o resto? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, uma coisa assim. Então, é mais ou menos isso, não tem como fugir. Então, qual é o caminho? Eu preciso compreender, né? Compreender o que acontece comigo. E para isso, gente, é preciso fazer um mapinha da nossa personalidade, né? Não é aqui para fazer algo estático, ou que realmente é mais estático, eu quero dizer, porque a gente está em movimento o tempo inteiro, mas é preciso que cada um se conheça um pouco, né? Ah, eu tenho raiva, eu sinto raiva, e eu sinto, eu sou arrogante, eu sou intolerante, e ok, e tá tudo bem. Mas para que eu consiga me melhorar, eu preciso me ver. Enquanto eu não conseguir me ver, é difícil, é igual tu ter uma lista de compra, precisa economizar, né? Preciso economizar nas minhas finanças. Poxa, mas eu nem sei o que eu gasto, então como é que eu vou economizar? Então, vocês não têm, quem tem uma planilha de custos, vamos usar um exemplo prático, né? Vamos fazer aí um mapinha da personalidade. Quem sou eu? Quais são as minhas, né, as minhas tendências? Tentemos compreender mais exatamente como isso acontece. A vida é como um laboratório químico. Nela encontramos todos os elementos e nos exercitamos a sua combinação, de modo mais diverso. Ou seja, a gente vai experimentando. E a vida é isso, são experiências, né? E experiências não no sentido pejorativo. Ah, então é só uma experiência? Não, é uma experiência, com letra maiúscula. Uma possibilidade de conhecimento, de visão nova, de abrir os meus horizontes, de sair da minha prisão mental. Porque se eu não experimento, eu estou na inércia, eu estou ali com medo de tudo, não faço nada, e esse é um movimento destrutivo. Ele usa um exemplo assim, estamos todos numa via, né? Uma autoestrada, então vão ter carros a 80 por hora, a 100. Se eu paro, se eu quero me evadir, o que acontece? Eu fico numa velocidade baixa, alguém vai vir e vai bater em mim, né? E eu não tenho como parar. Se eu parar, eu sair do carro, eu vou ser atropelada. Entende? Ele dá esse exemplo nesse capítulo. Depois eu vou postar para vocês o livro, tá? No grupo, para quem tiver interesse. É o capítulo 5 e 6, muito interessante. Então é isso. É preciso que a gente enfrente as situações e que realmente tenha essas experiências e que elas sejam da melhor maneira possível, usando de inteligência, usando de todas as nossas potências, de consciência, de observação gentil, não esqueçam. E assim a gente vai caminhando.
Não esquecendo, né? Eu trouxe essa figura que vem uma mão de cima, que a gente tem sempre uma ajuda muito maravilhosa do mundo espiritual. Deus é presente na nossa vida o tempo inteiro. E sempre que eu falo isso, eu me emociono. Sempre. É só fechar os olhos, se conectar, que ele vai estar ali. E a gente não utiliza esse auxílio, né? Porque a gente não tem esse sentimento de filiação. Esse sentimento de se sentir filho de Deus e protegido por Ele. Faz toda a diferença. De saber que realmente tem um amor maior cuidando de tudo. Cuidando da vida de cada um de nós. A estrutura dessa técnica nos faz compreender como ocorre a correção do erro na segunda fase. O resultado de tais experiências forma uma conexão de ideias diferente da primeira fase, isto é, a conexão entre o erro e vantagem própria. Olha só, a conexão entre erro e vantagem própria se substitui a conexão entre erro e dano próprio. Então, lá na primeira fase, do erro, abuso e alegria, existe o erro e a vantagem própria. Então, eu sou maioral, eu faço o que eu quero. Já na segunda fase, erro e dano. Então, vem a dor porque tem o dano. Desce uma nova ideia corretiva da precedente. Registra-se, aloja-se no subconsciente para ressurgir depois, como foi dito, assimilada sob a forma de instinto, como qualidade adquirida pela personalidade para dirigir de outro modo uma outra vida. Então, gente, isso é fundamental que a gente entenda. Existe um subconsciente. O nosso subconsciente é feito de experiências. Experiências passadas, forças maternas, paternas, forças do meio. Isso a gente já conversou também, né? Então, eu alimento o meu subconsciente do quê? Numa primeira fase, eu abusei e tive alegria, né? Então, esse meu subconsciente foi alimentado desse tipo de informação. Então, quando eu estou numa segunda fase, que eu erro e tenho dano, ou seja, eu tenho dor, o meu subconsciente também é alimentado com essa informação. Então, quando eu ressurjo numa nova vida, que a minha personalidade se mantém, ela vai se abrir. Lembra da história da mala? Quando essa mala se abrir, eu já vou ter um determinado conhecimento de que se eu abusar, eu vou ter um dano, eu vou ter uma dor, porque já passei por essa experiência, né? E assim sucessivamente, a gente vai tendo as experiências e vai remodelando, vamos dizer assim, transformando esse subconsciente, até o momento que a gente chegar na terceira fase, onde o que emerge de subconsciente já vai ser outro tipo de conteúdo, né? O fenômeno é conduzido por esta via, também pelo fato de que se o indivíduo na vida precedente foi um vencido, ele acreditou, no entanto, ter sido um vencedor. Né? Então, o que acontece? Pelo olhar do materialista, o que é um vencedor para nós? É alguém que tem muitos bens, alguém que se deu bem na vida, vamos dizer assim, vulgarmente falando. O que é se dar bem na vida? Aí cada um faz tem os seus pensamentos, mas normal. Eu brinco com a minha mãe muito. Casou bem. Tá, o que é casar bem? O cara tem dinheiro, tem casa, tem isso, tem aquilo. Não, depende da visão, né? O que é casar bem? Só para a gente pensar um pouquinho. No entanto, ter sido um vencedor porque momentaneamente os fatos lhe davam razão. Ora, essa ilusão com que o antissistema o traiu empurra a repetir o erro, continuando na direção involutiva com os próprios métodos. Então, é o que a gente já falou nos slides anteriores. E já notamos que quando mais decidido for o lançamento da nova órbita em sentido contrário ao da lei, tanto maior terá sido o sucesso até então obtido naquele caminho. Tudo isso, ao invés de levar o indivíduo aos mais evoluídos, leva-o a cair no ambiente de involuídos, ao lado não dos melhores, mas dos piores. O Jorge fez uma fala que dá para encaixar muito bem aqui. Então, eu fui arrogante, fui metido, então aí eu venho numa nova encarnação, com um comportamento diferente e vou cair num ambiente hostil, com gente muito arrogante, com gente muito metida, vamos dizer assim, e eu vou sofrer.
eu vou sofrer o que eu fiz o outro sofrer. Né? Isso já ficou claro. Dada a sua forma mental de primeira fase, é natural que por afinidade, ou seja, tudo é maravilhoso e perfeito na lei de Deus, então, por isso que tem aquela fala, não sei se é do Chico, né? Nasceste no ambiente onde deverias e não sei, não lembro de todo, mas assim, a gente está onde precisa estar. A gente passa por aquilo que precisa passar. Então, acabou a história da vitiminha, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, porque realmente não existe. Né? Isso não existe. A lei não permite que isso aconteça. Tudo é devido. E deste que poderá esperar de bom, senão egoísmo, traição, assaltos, etc., que terminarão por vencê-lo. Se na vida precedente lhe foi fácil aproveitar-se das pessoas simples e boas, enganando-as, dessa vez entre pessoas mais duras, ele levará a pior. Muito legal. Assim, quem se encontra na primeira fase do ciclo, que é a dos abusos, é utilizado para dar uma lição corretiva a quem se encontra na segunda fase, que é a do pagamento. Fala, Jorge. Nossa, é muito show isso aí, né? Uhum. Eu queria que o pessoal fizesse uma reflexão da sua própria vida e ver se isso não é uma verdade. Pegue o retrospecto da sua vida e veja se você não caiu em campos vibratórios que você se sente sufocada, se sente maltratada e vê que um monte de pessoa vem atrás e não adianta fugir, gente. Porque você veja ali, ó, o que resolve a coisa é lei de afinidade, e lei de causa e efeito e lei de atração. Se você tem uma afinidade com determinado campo, você vai para ele. E por lei de atração, você vai atrair para aquele campo tudo aquilo que você não quer e não gosta. E por lei de causa e efeito, o efeito volta para a causa, aquele impulso vai direto para você. Você pode fugir, você pode correr, o que você quiser, mas você vai te alcançar. Não tem como. Então é bom que você resolva a questão. Então não tem jeito. E seria interessante mesmo que cada um revisasse a sua vida e ver se isso aí não é verdade. Os mais novos, os mais antigos, que nem eu, verifiquem se isso não é um fato. Se hoje a tua vida, no campo que você está, se não tem gente fazendo exatamente isso com você. É isso, Cris. Valeu. Vamos fazer o pessoal pensar aí, Cris. Não, tem que... calado hoje. Não, vamos ficar tudo arregaladinho depois em casa pensando. Assim, todos trabalham para o mesmo fim em diversas fases do mesmo ciclo. Os da primeira fase preparam sem querer a escola para os da segunda fase, mas deverão receber por sua vez a mesma escola, quando atingirem a segunda fase, por parte dos novos que na primeira fase iniciam o ciclo. Aparentemente, os dois tipos são inimigos, porque um inflige dano e o outro recebe, mas na maioria, mais na realidade, eles fraternalmente colaboram para o bem comum, porque os da primeira fase experimentam através do erro, enquanto os da segunda seguem um curso de redenção. Olha que fantástico, né? Então, gente, vamos começar a olhar para os nossos desafetos, para quem a gente não é muito chegado, como um grande parceiro na vida da gente, ensinando a gente o tempo inteiro, fazendo a gente se ver, olhar para dentro de si, ver os defeitos que a gente tem. Então, a gente tem muitas qualidades também, né? Mas aqui a gente não quer fazer uma fala totalmente negativa, mas a gente precisa, esse é o intuito, é o objetivo, de que a gente se conheça. E como a gente está no mundo de provas e expiações, nós somos seres inferiores. E a gente precisa entender isso. E está tudo bem, e somos filhos de Deus igual, amados, mas é preciso que a gente entenda a condição que a gente se encontra, porque a gente pode muito mais que isso, sabe? E todo mundo pode. É assim que na sabedoria da lei, mesmo o mal termina por desempenhar uma função de bem. Assim, quem acredita que trabalha em sentido negativo para o antissistema, na verdade trabalha em sentido positivo. Por quê? Porque está sendo um instrumento de Deus. Sempre é para o bem. Todo movimento é para o bem. Isso se deve ao fato, já muitas vezes notado, de que a positividade do sistema permaneceu imanente no centro da negatividade do antissistema, com função de transformá-la,
com a evolução na positividade de Deus. Assim, o mal se torna uma escola de dor que redime do mal e a dor. Então, o mal é transitório, o bem, ele é eterno. Porque todo movimento, mesmo utilizando de mal, que é transitório, ou seja, vai acontecer por um período pequeno, se transforma em bem. Né? Então, a gente está fadado ao bem, a gente está fadado a essa evolução, a voltar para o sistema, né? Essa aproximação de Deus. Então, não dá para correr. E a gente pode fazer isso de uma forma menos dolorosa, a partir desse tipo de conhecimento. Eu achei que ia dar para terminar hoje, mas não vai. Pelo fato de tratar-se de um jogo de emborcamento e endireitamento, assistimos àquilo que os maus podem ver como zombaria. Estes, de fato, pensam que, fazendo mal aos outros, podem ter vantagem própria. Na verdade, fazem-lhe bem, devendo depois pagar o mal que praticam. Assim, os inimigos vivem abraçados, ajudando-se mutuamente no trabalho da evolução. Então, ninguém pode fazer mal para a gente. Isso precisa ficar claro, o Jorge já falou isso anteriormente. O resultado de todo esse trabalho não é negativo e destrutivo, como quereriam os cidadãos do antissistema, mas positivo e construtivo, como deseja a lei. Assim, ficando livres para fazer o mal, fazem o bem. Então, por mais que... Cris, Oi? pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para você e para todos. Porque as leis do universo trabalham desse jeito, né? O positivo e o negativo, na verdade, se completam e um está ajudando o outro. E quando a gente não aceita, por exemplo, eu não aceito o negativo e não me transformo em positivo, porque o impulso ele vem do negativo, chega até mim e eu tenho que transformá-lo em algo positivo. Eu tenho que vencer. O universo ele é todo positivo. Então ele faz o mal, né, se transformar num bem para que eu possa evoluir. Mas e se eu me recuso e eu odeio o cara, e eu me magoo, e fico com ressentimento, e quero bater no cara, e me separo, e xingo, e sei lá, faço todas essas estupidez que a gente faz. E eu crio coágulos de resistência. Aliás, acho que a Claudine vai dar uma aula sobre resistência, né? Que é exatamente dentro desse contexto aí. O que acontece, Cris? Então, vamos perguntar o que o pessoal acha que acontece. Eu resisto. Eu coagulo. Eu Eu não faço intensifico. nada ali. Mas eu queria saber do pessoal, não é isso que a gente Sim. faz hoje em dia? Sim. Todos os impulsos chegam até nós, a gente não se revolta contra eles? Cadê minha amiga Cris Tessarola aí que ficou quieta? A Claudine, a Helena, as que falam mais. Que tem umas que a Cláudia podia falar alguma coisa, né? Não é assim que acontece? Por exemplo, Deus... E aí? Chega para você, o que é que você faz, Helena? Então, se eu não faço nada para mudar o sentido, para transformar essa coisa negativa em positiva, eu vou ficar me endividando mais, aumentando cada vez mais o meu, digamos, o meu karma, né? Sei lá, como é que pode chamar, entende? Eu quero vou saber evoluir, o que você eu vou faz. ter que pagar por isso de novo, né? Vou ter que Eu passar, quero saber né? o que você Entendeu? faz hoje na prática. Helena, o que você faz hoje na prática? Um impulso chega até você, você aceita e transforma ou você quer bater na outra pessoa? Então depende. Eu quero bater. Eu quero bater. Depende, assim, tem alguns momentos que eu já estou conseguindo, tipo assim, mas eu me calo ainda, né? Não consigo ainda virar chave, digamos, né? Mas pelo menos me leva a pensar, né? Antes eu era muito instintiva, né? Antes era papo, né? Do jeito que veio, vai, e era na mesma grosseria, se vinha ofensa, voltava ofensa. Hoje eu me calo, contudo, né? Como a gente até conversou, acho que na aula de quinta-feira passada lá, me calar, mas continuar sentindo a mesma coisa não é uma grande evolução, né? O ideal seria eu realmente parar, compreender e ver que significado isso tem para mim, né? Mas ainda estou, se não estou revidando, mas ainda estou sofrendo,
vivendo. Essa é a minha realidade hoje. Acho que é só nós três, eu, você e a Cris, Tessarola. O resto tudo é santo já. Então, Então, olha só, a o gente, que aconteceu comigo. Eu gosto de botar os meus exemplos vividos, empíricos. Eu estava aqui no prédio onde eu moro, pode só entrar a família no elevador. E eu achava que podia entrar todo mundo do mesmo andar. E aí eu apertei para abrir de novo, estava se fechando a porta, eu apertei para abrir de novo e recebi uma recusa de quem estava dentro. E eu fiquei indignada, indignada, porque eu achava que eu tinha razão. E aí, e isso que eu moro no primeiro andar, tá? E aí eu desci e batendo pé, e aí a moradora veio querer conversar comigo, e eu de máscara, bufando, não consegui nem falar, nem parei para dialogar, nem tive assim, um comportamento péssimo, que eu morro de vergonha. Mas era o que eu podia dar no momento, eu não estava preparada para outra coisa, assim, eu não estava enraivecida. E aí eu preferi sair fora andando. E depois eu falei, meu Deus, me dei conta, meu Deus do céu, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí eu, com muita vergonha, passou uns dias, eu processei, né? E aí eu toquei a campainha dela e conversei com ela. Aí pedi desculpa, reconheci que ela estava certa, que eu estava errada, e eu estava errada duplamente, porque pelo meu comportamento e porque é por família o elevador e não por andar. ok. O que você precisa entender aí é o seguinte, que você tem uma revolta, é isso que Deus quer te mostrar, não é? E ela está descontrolada, e que você precisa controlar ela. O que controla a revolta, o que controla o instinto é a inteligência. É você, na hora, ao invés de deixar que o impulso domine, você raciocinar sobre ele, analisar a situação e ver. Ok? Eu fiz essa pergunta porque eu acho que mais todo mundo deve ser assim, não é? Hoje, por desconhecimento, por ignorância, a gente não aceita aquilo que a vida nos dá. E aquilo que a vida nos dá é o bem. Mas a gente não vê assim, a gente vê como perda. Como eu já falei antes, é um acréscimo. Só que tudo que você faz hoje em dia é magnetismo, é fluido. Ok? Todo esse pensamento que a Helena colocou, que eu coloco, que tem em mim também, e que a Cris colocou aí também, eles produzem fluidos. Ok? E os fluidos produzem doenças. Ok? E eu só estou fazendo um comercial para a semana que vem, ou quando a crise acabar, nós vamos falar disso. De como esses pensamentos e esses instintos produzem as nossas doenças. E por que eles produzem as nossas doenças? Por acúmulo de fluido, acúmulo do mesmo comportamento. Por exemplo, se você produz a revolta 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 200 anos, 500 anos, e por lei de atração, todo esse fluido fica em você. Ok? E E é esse tóxico, fluido, né? como ele. Oi? E é tóxico, né? Ele é uma radiação que faz mal. Ok? Então, ele torna-se miasma, ele torna-se um monte de coisa que acaba que você absorve no seu organismo e causa todas as doenças. E é a resistência, que eu acho que é a Claudine que vai dar essa aula, que é maravilhosa, é que faz isso. Você cria uma resistência, a resistência cria coágulo, tanto a nível de vibração como a nível fluídico. E causa todos esses desequilíbrios. E vamos entender por doenças as psicóticas, as neuróticas e as físicas. Ok? A Cláudia quer Então você pode ir falar. de uma, Ah, desculpa, Jorge, achei que tinha terminado. você pode ir de uma esquizofrenia a uma gripe. Simples. Desculpa, pode falar, Cláudia. É bom ouvi-la. Então. Oi, eu queria saber assim, o que é mais tóxico para a gente?
tu não explodir com várias coisas que tu passa durante o dia, ou tu implodir. Eu sei que nenhuma das duas coisas são coisas boas de fazer, não é para fazer, tanto implodir como explodir. Tem situações que, no meu caso, eu prefiro me calar, sabe? Eu não gosto de embate, eu tenho isso comigo. Mas tem situações que eu me calo e aquela situação, ela me causa depois, assim, mas por que eu não falei, sabe? Por que eu engoli? O que é mais tóxico? Tu se calar ou tu falar? Deu para entender? Sim. Deu para entender. A Cris vai te responder aí. Obrigada. Então, eu vou te falar realmente o que eu penso, porque assim, ó, veja bem, com todo o conteúdo que a gente tem, né? Uhum. Porque assim, vamos dizer assim, se tu implode, tu tá te machucando também, ok? Porque aí tem toda a questão dos fluidos. Lembra que eu falei numa das aulas a questão da raiva? Quando eu sinto raiva, antes de eu colocar essa raiva para fora, eu tô trabalhando todo o meu organismo nessa vibração de raiva. E isso altera os meus chakras, e cada chakra ele é responsável por determinados órgãos, e eu vou estar interferindo no funcionamento de todo o meu organismo, físico, psíquico, né? Então, me contamina igual. Né? A partir do momento que tu explode, outras pessoas são envolvidas, ok? Uhum. Né? Então, tu te endividas. Então, tu tá fazendo ali, tu tá na primeira fase, tu tá abusando, tu tá errando, abusando, e porque é um abuso. A partir do momento que se tu tem um irmão, se tu já sabe, alguém me fala alguma coisa, e eu preciso compreender que aquilo é uma mensagem para mim. Então, olha, tu tá fazendo um movimento contrário. Ao invés de tu pegar essa informação de forma benéfica e olhar para dentro de ti e dizer, puxa, o que que isso quer me dizer? O que Deus quer de mim com esse movimento, né? E não, aí tu joga toda a culpa no outro. Então, eu preciso xingar também, né? Então, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? É essa reflexão que precisa ter. O Jorge provavelmente vai ter uma reflexão um pouco mais profunda, mas assim, partindo daí, né? Quando eu xingo, o que eu faço? Eu estou dizendo o quê? Que a culpa é de quem? É do outro. E se a causa, quem é a causa primeira de tudo? Sempre sou Sempre sou Sempre eu. sou eu, né? Isso, sempre sou eu. Então, ninguém pode me fazer o mal, ninguém pode me prejudicar. Então, o que tu faz com a informação que o outro te dá é responsabilidade tua, né? Lembra aquela historinha da laranja, né? Eu sou uma laranja e se me espreme, vai sair suco de laranja. Se eu sou um limão, se me espreme, vai sair o quê? Né? Um suco ácido, entende? Então, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. Quer falar, Jorge? Oi, Cris, eu quero acrescentar algumas coisas só. Sim. Por exemplo, se você implode, você está transformando, você está evoluindo, é como a Cris já respondeu, não está. Ok? Aquele instinto está ali, ele está parado. Água parada, ela vira uma água podre, né? Então, assim, o que você precisa é resolver a questão. O não responder e guardar para si, ele tem alguns aspectos que você precisa entender. Você não responde porque você tem medo do embate. Você está numa condição já de hipo, né? Você se sente menos dentro de uma discussão. Então, assim, e depois o seu sensor, que é o C, e nós vamos falar disso lá para frente bastante, gente. O curso é muito extenso, tem muito conteúdo que nós só estamos adiantando um pouco aqui. Então, você tem o sensor. O que é o sensor? Uma personalidade que vive em você e que te censura tudo que você faz. Tanto que você falou, eu guardo para mim, fica tudo dentro de mim me fazendo mal, aí eu depois fico me culpando por que eu não respondi. Esse é o sensor, ok? O sensor ele vai fazer duas coisas com você. Ele vai fazer você se censurar ou você se justificar. Então você vai falar assim, mas eu não
Não respondi porque assim é melhor, né? Porque assim eu não brigo, assim eu não faço isso, assim eu não incomodo ninguém, assim eu não me chateio. Isso chama-se se justificar. Mas nenhum desses aspectos você resolveu a questão da segunda fase. Porque você está na segunda fase, você está recebendo um retorno da primeira fase que você abusou. Só que você está recebendo o impulso e você não está modificando esse impulso, não é? O que você precisa fazer? Você precisa entender, primeiro, o que está acontecendo com você. Medo, não é? Você tem medo de se posicionar nesses momentos. Você tem um sensor muito forte, então você tem medo do sensor, que você vai fazer algo que ele vai dizer para você que você fez errado e a culpa aumenta, a condenação aumenta e você fica com um remorso muito grande. Isso faz muito mal para você. Todas essas coisas nós vamos falar lá para frente, vamos repetir elas várias e várias e várias vezes. Okay? Joia. Então é isso. Obrigada, obrigada. Oi? Obrigada. Entendi. Entendeu? Agora, o que você precisa é resolver a questão, é se autoconhecer. O que você tem muito dentro de você? É raiva. O que esse cidadão faz para você? É a mesma coisa que você fez no passado. Se você não amar esse cidadão, que é você mesmo, porque é o mesmo impulso que você fez, que está em você ainda, e você não resolveu. Ele só está dizendo para você, ó, tem algo aí que você não resolveu, por favor, resolva. E você está ali. Isso que você faz é criar um campo de resistência. Resistência é não se movimentar. Não é? Você não se movimenta. Ok? Então você fica ali, parada. Dá uma Então de a Claudine vai avestruz, falar né? sobre. Oi? Dá uma de avestruz. Na hora do perigo, põe a cabeça num buraco. Não pode, né? Mas não evolui. Então, Não é. entenda o que você está sentindo, entenda o que aquele cidadão está fazendo, o que dói mais em você, nele, o que você vê nele que você tem tanta raiva. E isso é o que você precisa mudar em você. Aí tem uma informação para você que você está se recusando a receber quando você põe a cabeça como avestruz. Entendeu? Joia. Obrigada. Ô Jorge, só lembrando, a gente já está, meu Deus, já passando 10 minutos, mas assim, ó, só lembrando que o amor nesse, a gente vai falar disso também para frente, mas amar não isenta a gente de se posicionar, né? Porque existe uma questão muito interessante que nós vamos falar futuramente e que muita gente passa por isso, que é a diferença entre ser bom e ser bonzinho, né? O bom, ele é justo. Quem é bom e justo precisa se posicionar sim em muitos momentos. E quando o Jorge fala em amar, não é o amor de casal, de namorado, de eu preciso aceitar tudo porque eu amo. Não, não é isso, né? É o amor de ter compaixão, de ter indulgência, de não julgar, de ver a verdade. Mas isso, gente, é um assunto longo que a gente vai falar disso com certeza com mais minúcias, né? Isso. Mas se eu puder só encerrar com uma falazinha, posso bem rapidinho, Jorge? Assim, Pode, claro. todos sabem ó, o tamanho da minha resistência, mas assim, o conselho que eu posso dar, que eu nesse ponto eu já entendi, é não se revoltar, né? Independente de entender ou não entender o que está acontecendo, não se revoltar, né? Isso para mim já é um grande passo, assim, digamos, né? Porque pelo menos tu não aumenta tanto, né? A tua dívida, digamos assim. Era isso. E eu costumo, assim, além de não me revoltar, tentar, né, nesse ponto, pedir auxílio para Deus, como diz a Cris, né? Ele está aqui pertinho, a gente só estica a mão e peço ajuda para Deus, para que Ele me mostre, para que Ele me ajude a compreender o que está acontecendo quando eu não consigo. Enfim, aí a gente vai tocando e a vida fica bem mais leve. E só para te falar, Jorge, eu soube que tu vai falar sobre gastrite. Meu querido amigo, a gastrite foi a minha doença durante longos anos. Os últimos 3 anos que eu consegui me livrar dela. Nem sabia o motivo. Veja bem, que coisa interessante. O não se revoltar, que a Helena falou, é um processo de resignação, tá, Cláudia? É você se resignar, é você não ter nenhum sentimento de revolta contra aquele ser que, na verdade, está te ajudando. O que você deveria ter com ele é muita gratidão.
E não adianta, você às vezes não revida com medo do censor, mas você não revidar o censor também continua dizendo que você está errado, não é? Então não adianta nada, né? É isso, Cris. Acho que é bom encerrar e lembrar para o pessoal que dia 20, né? Dia 20 nós começamos outro curso. É importante que todo mundo participe, porque tem novos entendimentos. Isso chama-se expansão de consciência, gente. Quanto mais conhecimento vocês adquirirem, mais expandida a consciência, melhor vai ser a vida para todo mundo. Com certeza. Isso aí. Eu vou fazer a oração. Vamos lá, então? Elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo toda a oportunidade que Ele nos dá, todas as bênçãos, que cada um de nós possa nesse momento receber todo o amor, toda a paz que vem do alto, que vem de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, livra-nos de tudo que seja mal. Com essa prece encerramos os nossos estudos dessa noite, que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Até semana que Boa vem. noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite.